Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos agora dando início à última etapa, né, do nosso ano letivo, né? E faltam 2 tópicos para a gente trabalhar. O primeiro deles, o sistema locomotor. Mentira, 2 não, 3. Sistema locomotor, depois sistema sensorial e, por último, sistema endócrino, né? Nós vamos começar agora com o sistema locomotor. E para a gente falar de sistema locomotor, a gente precisa pensar que esse sistema é o sistema de sustentação do corpo dos animais. E essa sustentação, na espécie humana, não apenas na espécie humana, mas na espécie humana, em especial que nós estamos falando aqui, essa sustentação é feita por um endoesqueleto. Endo porque está dentro, o esqueleto que está dentro do corpo, né? Da parte interna do corpo, né? Esse endoesqueleto, que é formado basicamente por ossos, né? Nós vamos ver algumas outras coisas que ele é formado também. E esses ossos que têm 2 formas de serem formados, né? Eles têm processo de ossificação, ele pode ser de 2 tipos, ou a partir de uma membrana de tecido conjuntivo, que é a chamada de ossificação intramembranosa, e a chamada ossificação endocondral, que ela acontece a partir da deposição de matriz óssea em torno de um tecido cartilaginoso, né? Na ossificação intramembranosa, a gente tem uma membrana de tecido conjuntivo e aí a gente tem a diferenciação de osteoblastos em diferentes pontos desse tecido conjuntivo. Esse osteoblasto que é responsável por produzir e depositar matriz óssea, a gente já viu isso, né? E a ossificação endocondral é aquela que ocorre a partir de uma cartilagem inicial. E aonde eu acho ossificação endocondral? Basicamente nos discos epifisários, né? O que são discos epifisários? São regiões nos ossos, especialmente nos ápices, né? Onde eu tenho persistência dessa cartilagem e é a partir deste local que o osso pode crescer. Pensa, gente, eu tenho deposição de matriz óssea. Essa matriz óssea é rígida, então para o osso crescer ali não dá, né? Ele romper essa matriz óssea. Então os ossos, eles crescem nos discos epifisários, que são regiões de cartilagem que são capazes de fazer um processo de proliferação e aumentar o tamanho desse osso. Então, quando a gente fala em endoesqueleto, em sustentação do corpo, a gente tem algumas coisas que também estão ligadas a essa matriz óssea, a esses ossos. São as articulações, os ligamentos e os tendões. A gente chama de articulação a região de contato entre ossos, ok? Essa é a região articular. Os tendões são responsáveis por ligar músculos a ossos, ou seja, fazer a fixação muscular nos ossos, quem faz são os tendões. Enquanto os ligamentos, como o próprio nome diz, ligam um osso a outro, né? Lembrando que no processo de articulação, em que há o encontro de um osso e outro, normalmente eu tenho ali presença de cartilagem para atenuar o desgaste que esse tecido ósseo sofre nesse contato osso a osso, ok? Então, vamos falar um pouquinho dos músculos, né? Os músculos são formados por fibras musculares. Cada fibra muscular é revestida por um tecido conjuntivo chamado de endomísio. Endo, dentro, mísio, um tecido muscular que recobre essa fibra. Um conjunto de fibras musculares é recoberta por um outro tecido conjuntivo que recebe o nome de perimísio. Peri quer dizer na periferia, no meio, né?
Então, esse perimísio, ele vai juntar várias fibras musculares. E a junção de vários feixes de fibras, então eu tenho uma fibra recoberta pelo endomísio, várias fibras unidas em um feixe recobertas pelo perimísio e vários feixes unidos, formando o músculo em si, recobertos por uma estrutura chamada de epimísio, superfície, mísio, tecido que recobre a questão muscular, né? Então, a gente chama de fibra muscular a célula do músculo. Já que é a célula do músculo, é mio de músculo e cito de célula. Então, a fibra muscular, a gente dá o nome de miócito, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho aí nessa imagem, mostrando para vocês, várias fibras unidas em um feixe, vários feixes. E a estrutura fundamental da fibra muscular do miócito recebe o nome de sarcômero, ok? Nós vamos ver esse sarcômero agorinha, né? O que é importante a gente saber? Que tecido muscular, ele é altamente rico em fibras contráteis, que têm capacidade de contração. Que fibras são essas? São filamentos proteicos de duas proteínas contráteis chaves, actina e miosina, ok? Então, quando eu olho um sarcômero, né? Sarcômero, que é a unidade contrátil da fibra muscular, né? Esse sarcômero, ele tem no seu centro uma banda A, uma banda A delimitada por duas bandas Is, né? Essa banda A sempre tem essa banda I sempre tem uma linha Z no seu centro e a banda A sempre tem uma banda H no seu centro com uma linha M, né? Então, olha lá, banda H, peguei aqui esse pedacinho da banda H aqui e trouxe ela para cá. Então, eu tenho uma linha Z do lado, uma linha Z do outro e tenho a banda A no meio, que é a chamada de banda anisotrófica. Como que ocorre a contração muscular, gente? Vamos lá, olha aí. Lembra lá que nós falamos de tecido nervoso, de junção neuromuscular? Então, que é a comunicação do sistema nervoso com o sistema, com o tecido muscular? Então, olha aí para vocês verem. Uma ramificação do sistema nervoso, né, lá na placa motora, recebe o estímulo do sistema nervoso para que haja a ação sobre o músculo. Então, o impulso nervoso chega lá nas terminações sinápticas e libera um neurotransmissor. Qual neurotransmissor? Acetilcolina. Então, olha o que acontece lá quando a gente pega o nosso sarcômero. Essa acetilcolina foi liberada ali na região de contato e foi interiorizada para dentro do músculo. Essa interiorização desencadeia uma série de respostas químicas que vão liberar cálcio, ok? Então, a contração muscular é dependente de cálcio. Na hora que eu tenho essa liberação de cálcio, essas moléculas, né, esses íons cálcio, vão se ligar a um desses filamentos. Tá vendo aí, ó? Eu tenho filamento de actina e filamento de miosina, né? A actina, ela tem outras proteínas na superfície, como a tropomiosina, por exemplo. E aí, o que acontece? Na presença de cálcio, o cálcio se liga à troponina, né? Esse cálcio vai se ligar à troponina. Tá vendo que a miosina, ela tem uma cabeça ali, ó, embaixo, a cabeça da miosina que está ligada ao ATP? Então, olha o que acontece. O cálcio se liga à troponina, uma vez ligada à troponina, estimula a quebra do ATP em ADP, essa liberação de energia, isso na presença de magnésio, estimula a cabeça da miosina a se deslocar, a entrar em contato
com a actina e fazer o movimento desse filamento de actina. Então, é isso aqui que acontece, ó, gente. A cabeça da miosina se liga à actina e junta e traz esses filamentos mais próximos. Quando esses filamentos deslizam um sobre o outro, eu gero a contração da fibra muscular. Só que esse processo, ele demanda energia. E da onde vem essa energia, né? Lembra que lá quando a gente falou de organelas, a mitocôndria era responsável por fazer o processo de respiração celular e gerar ATP? Lembra que o oxigênio chega na mitocôndria porque ele vem ligado numa proteína lá dentro da hemácia? Que proteína é aquela? Hemoglobina, né? Que está no sangue, né? No tecido muscular, a gente tem um tipo de proteína também específica para esse tipo de transporte, que é a mioglobina, né? Então, a gente tem duas formas do músculo ter a energia para ele contrair e relaxar. Ou através das mioglobinas, que vão estar lá relacionadas com o oxigênio e geração de ATP pela respiração celular, ou via fosfocreatina, que também vai gerar energia para ela. Uma delas aeróbia, na presença de oxigênio, e outra dela mais anaeróbia, na ausência de oxigênio. Então, a gente tem basicamente dois tipos de fibra muscular. Que fibras são essas? As fibras de contração rápida ou fibras brancas, né? São fibras que têm contração mais forte, porém são menos resistentes. E elas dependem de fermentação, ou seja, de respiração anaeróbica para ter energia. E que tipo de atividade gera o desenvolvimento de fibra branca? Atividades de rápida explosão. Por exemplo, corredores de 100 metros rasos, que precisam de muita energia, de uma contração muito intensa, mas por um período de tempo muito pequeno, tem basicamente fibra rápida. E é por isso que depois dessas corridas, eles precisam, essas corridas de curta distância, eles precisam fazer uma recuperação. Por quê? Porque o principal metabolismo para gerar energia para essa fibra foi na ausência de oxigênio, né? Respiração anaeróbica, que leva que traz como resultado desse processo fermentativo produção de ácido lático que se deposita na musculatura causando dor, né? Desculpa. Por outro lado, a gente tem as fibras de contação lenta ou fibras vermelhas. Ou seja, são aquelas fibras que têm uma resistência maior para atividades mais prolongadas. Essas fibras são ricas em mioglobina. Essa mioglobina que vai estar relacionada com o processo de respiração aeróbica, com grande quantidade de mitocôndrias. Se tem muita mitocôndria, faz muita respiração aeróbia. E, além disso, são fibras que servem como reserva de glicogênio. Lembra que nós falamos do glicogênio lá, que era reserva de energia? Né? Então, o glicogênio são várias moléculas de glicose ligadas, né? E quando o corpo precisa de energia, esse glicogênio é quebrado, as moléculas de glicose são liberadas para gerar energia lá no processo de respiração aeróbica nas mitocôndrias. Né? Então, eu gero energia por um período maior através do processo de respiração aeróbica, porém, ela é uma contração que ela não é tão forte, ela é persistente, mas ela não é tão intensa, né? E quem eu acho, que tipo de indivíduo eu encontro mais fibra vermelha? Os corredores de maratona, por exemplo. Né? Por quê? Porque eles precisam do processo de contração muscular por um longo período de tempo, né? Então, essa energia sendo dada pela respiração aeróbica, ela consegue ser uma energia disponibilizada ao longo do tempo, porém não numa intensidade tão grande. É óbvio que corredores de maratona, eles também vão fazer uso, mas mais especificamente lá no final da maratona, da energia que vai precisar ser requerida por respiração anaeróbica, por fermentação, né? Então, vai ter também aquele esforço final, aquele sprint final, geralmente a energia vem da respiração anaeróbica também
do processo fermentativo com produção de ácido lático. Por isso, a recuperação do músculo é super importante depois dessas atividades. Entendido? Assim, nós finalizamos o sistema locomotor. Vou com vocês agora para o sensorial.